Fala pessoal, no último 10 de julho seria aniversário do maior vocalista de heavy metal de todos os tempos. Na minha opinião, Ronnie James Dio. Estou aqui com a camisa estilizada dele. Vamos bater um papo hoje e fazer uma reflexão aí de qual disco da carreira do nosso querido baixinho foi mais importante. Roda a vinheta do Papo Furado. Fala pessoal, antes da gente começar esse bate-papo falando do saudoso Ronald Padavona, o inesquecível Ronnie James Dio, eu peço a você que se inscreva aí no canal, aperte o sininho. Eu não sou o Dio, mas quem quiser me escutar no Spotify, eu faço umas adaptações e jogo esse papo furado em formato de podcast. Então, vou fazer hoje uma comemoração dupla, né? Vamos reverenciar o Ronnie James Dio, que completaria 80 anos no último dia 10, e hoje, 13 de julho, Dia Internacional do Rock, né? A missão número 1 do Papo Furado é dar boas dicas de discos, de cantores, de algumas provocações, mas eu estou aqui essencialmente para falar de rock. E hoje, 13 de julho, data que eu estou publicando esse vídeo, é um dia importante para todos nós. O nosso querido Ronnie completaria, mais uma vez estou aqui enfatizando, 80 anos. Ele infelizmente morreu no dia 16 de maio de 2010, prestes a completar 68 anos, ele tinha 67, né? Eu acho tão engraçado isso, engraçado não, curioso, não tem nada de engraçado. Eu vi um show do Dio, quando ele se despediu do Heaven and Hell, exatamente um ano antes dele morrer, no dia 16 de maio de 2009. Cara, como que eu sinto saudade. Na minha opinião, o Dio foi o maior vocalista de heavy metal de todos os tempos. Você pode ter aí a sua preferência, eu gosto de vários. Eu já cheguei até a fazer um vídeo falando eu fiz um top 10 dos maiores vocalistas, você pode ter a tua opinião, mas eu tenho certeza que o Dio está ali no seu top 10. Para você que gosta de heavy metal, o Dio, ele era o melhor para mim. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal falando do Ronnie James Dio. Já fiz um vídeo específico falando dele da fase do Black Sabbath. Já fiz também falando da fase dele no Rainbow. Já fiz falando do Holy Diver. Enfim, o Dio aqui, ele é figurinha fácil. Mas para mim é um prazer, porque eu gosto muito dele. Eu vou listar aqui 3 discos que eu considero os mais importantes da carreira dele. E eu vou, na minha opinião, dizer qual deles é o mais importante. Eu não vou dizer qual é o melhor. Eu acho os 3 igualmente bons. Bons não, maravilhosos, essenciais. Ele começou ali na banda Elf, com uma pegada mais rock and roll. A carreira do Dio começou em 1958. Ele tocava trompete e tal. O Rich Blackmore saiu do Deep Purple e formou o Rainbow. O primeiro disco do Rainbow tem um caráter ali de projeto. Então, o segundo disco do Rainbow, que esse aqui, o Rainbow Rising, eu acho que é um dos 3 maiores discos importantes da carreira do Dio. Porque ali foi o pulo do gato da carreira dele, né? O Dio, ele não tinha ali um sucesso comercial muito grande ali no Elf, e quando o Rich Blackmore saiu do Deep Purple, ele pegou a banda do Elf, menos o guitarrista, e fez o primeiro disco, o Rich Blackmore's Raven. Aqui não, o Rich já tem aqui uma formação mais de banda, tanto é que tem o logotipo, e eles gravaram esse disco aqui, o Rainbow Rise, de 1976, e o disco é um espetáculo. Ele tem muito a cara do Deep Purple aqui, ele é muito parecido com o Deep Purple, mas isso não tira nenhum brilhantismo do disco, muito pelo contrário. O disco, ele não tem defeito, igual eu disse há pouco. Eu não vou aqui falar muito dos discos, né? Todos os discos são perfeitos, eu já falei sobre esses discos aqui nos vídeos que eu citei. Vou deixar todos os vídeos aqui na descrição aqui embaixo,
Se você quiser saber mais pormenores desses discos, estão aqui. Então eu acho que esse aqui é um disco importantíssimo para a carreira do Ronnie James Dio, que aqui ele se consolidou como um vocalista de hard rock. Depois a banda aqui se desfez, né? O Rich Blackmore, com aquele gênio dele, ele não ficava muito com os músicos, e o Ronnie ficou desempregado até que veio o convite para ele substituir nada mais, nada menos que o Ozzy Osbourne. O Black Sabbath vinha ali dos anos 70 com muito problema de álcool, de droga, aqueles excessos, né? Tanto é que o Ozzy foi mandado embora, o Geezer Butler estava mausaço, e o Ronnie chegou aqui para botar ordem na casa, né? O disco foi lançado em abril de 1980 e foi ali a ressurreição do Black Sabbath. A turnê foi muito bem sucedida, o Ronnie, com a categoria dele, conseguiu levar os clássicos que o Ozzy, né, imortalizou, tipo War Pigs, a Children of the Grave, Paranoid, ficou tudo, a NIB, cara, todas ali ficaram muito bem na voz do Ronnie, e a turnê foi um sucesso. Pena que essa formação não teve vida longa. O Heaven and Hell é um dos melhores discos de heavy metal de todos os tempos, e foi um disco importantíssimo porque o Ronnie aqui ele se firmou mesmo como um grande compositor, grande cantor de heavy metal. Ele saiu, né, do Black Sabbath de uma maneira estranha, e em 1983 ele também começou a carreira solo, seguindo ali os passos do Ozzy, e ele lançou esse disco aqui fenomenal também. Cara, os adjetivos aqui estão muito parecidos, porque todos esses três discos, para mim, eles têm um peso quase que igual. Eles são praticamente muito empatados ali em sua qualidade. O Dio lança esse Holy Diver, ele leva consigo o baterista Vinny Appice, o Jimmy Bain também, que tocou com ele no Rainbow, também toca baixo aqui. A novidade era o jovem guitarrista irlandês Vivian Campbell. O disco ele é maravilhoso, ele é sensacional, começa com Stand Up Be Shout, Holy Diver, Don't Talk to Strangers, Gibbs, Shame on the Night, ou seja, o disco todo é perfeito. Rainbow in the Dark, um clássico imortalizado. Só que aqui, eu acho que o Dio, foi um disco mais fácil para ele fazer. Em 1981, na turnê do Moby Rules, quando ele ainda estava no Black Sabbath, ele já tinha recebido uma proposta da gravadora para fazer um disco solo. Então aqui ele foi mais leve, né? Ele saiu do Black Sabbath também, sabendo que se ele saísse, ele tinha o porto seguro aqui da carreira solo, de uma gravadora que ia investir tanto quanto investiu na carreira do Ozzy, sem eu ficar em cima do muro. Rainbow Rising, Heaven and Hell e o primeiro Dio Band solo. Para mim, qual que é o disco mais importante da carreira do Ronnie James Dio? Cara, eu não estou falando qual é o melhor, mas para mim o mais importante é o Heaven and Hell, por tudo que eu falei anteriormente, né? Aqui o Ronnie se consagrou mesmo como um grande astro do heavy metal, do hard rock. Aqui ele virou um artista completo. Ele já estava aqui com 38 anos, ele estava maduríssimo em termos de infraestrutura, de carreira, de vocal, de pensamento de letra, de andamento de carreira. Então, nos 80 anos do nosso lendário vocalista, o disco mais importante da carreira dele, para mim, é o Heaven and Hell do Black Sabbath. A carreira dele é extensa demais. Eu quis aqui apenas fazer uma amostragem. E você, o que acha? Qual disco do Ronnie James Dio é o mais importante? Não estou dizendo o melhor. Beleza? Então é isso. Vim aqui só para fazer essa reverência dos 80 anos do Dio e comemorar o Dia Mundial do Rock junto com vocês. Tá bom, pessoal? Um forte abraço, vou nessa. Fui!